Prazer novamente estar aqui com vocês e dessa vez para tentar abordar de forma sucinta um tema que nos toca a todos, a arte popular brasileira. E é um desafio, porque com certeza eu corro aqui o risco de deixar de mencionar nomes, temáticas, materiais, técnicas que compõem esse rico acervo da expressão artística nacional. E para complementar e adicionar conhecimento, nós contamos com as suas impressões a respeito do vídeo. E mais do que isso, eu vou pedir a vocês que procurem dividir com a gente, comentar a respeito da arte popular na sua região. Essas impressões ajudarão outras pessoas, inclusive nós aqui, a conhecer e valorizar aquilo que é mais legítimo e genuíno no mundo das artes brasileiras. Nós estamos falando aqui da arte popular brasileira. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está com a gente de novo, mais um vídeo. Eu sou a Fabiana, da equipe LENAC, e é muito bom estar aqui com vocês de novo. Hoje a gente vai bater um papo, como a Rosana já falou aí na introdução do nosso vídeo, sobre arte popular brasileira. Uma delícia esse tema, a arte genuína do povo brasileiro e de todas as regiões do Brasil. E a Rô está aqui comigo. Tudo bom, Rô? Tudo, graças a Deus, Bia. Tudo jóia. Rô, vamos começar falando de uma diferença que não fica muito clara, acredito eu, para a maioria das pessoas. A diferença entre arte e artesanato. Qual é o limiar? Onde que está ali a separação, a linha de separação? É uma linha bastante tênue, sim, Bia. As pessoas confundem porque a confusão ela se dá pelo simples fato do artesão e artista estarem juntos, né? Simplificando o máximo possível, o artesão que produz o artesanato, ele produz em termos de função econômica, manutenção de si, de sua família, ele produz em série peças que ele vai comprar e vai pintar, seja um pano de prato, seja um pote, enfim, ele vai ali dar a sua personalidade e vai revender uma peça que ele já geralmente compra pronta. Ele vai alterar a função daquela peça, né? Já o artista, ele vai um pouco além. Ele também é um artesão, mas ele enxerga naquela matéria-prima que ele tem na frente algo exclusivo, algo que ninguém mais enxergou. Ele enxerga um pedaço de madeira, o que para muitos é um pedaço de madeira, o artista enxerga ali um torso, um braço, uma cabeça, e ele vai então trabalhar em cima daquilo de acordo com a emoção que ele tem para ser traduzida vier. Então, essa é a grande diferença entre o artista da arte popular brasileira e o artesão que vai fazer o seu artesanato para servir de suporte econômico para si e para sua família. É basicamente isso. Tá.
O que não significa, obviamente, que o artista, né, quem produz a arte popular, não possa ter isso como a sua renda fundamental, né, e única para... Não, não, muito pelo contrário. O artista também come, né? Ele também paga contas, ele precisa, né? A única diferença é que ao invés de vender algo que outros também podem fazer, né? Ele, através de sua criatividade, ele vai dar uma outra função a um material, né? E aí, então, ele vai vender algo inusitado, algo novo, algo original. E, em geral, o Né? artista popular, ele não tem formação acadêmica, né? É uma coisa Não, que passa, às vezes, de pai para filho, ou o mestre da localidade ensina, né, seus discípulos de uma maneira mais informal. isso é exatamente o que acontece, Bia. Você sabe que, particularmente, eu não sou muito chegada, né, no conceito que se tem de arte popular. Normalmente as pessoas meio que torcem o nariz para esse conceito, né, que a mim me parece errado. O que se enxerga, geralmente, é um artista que, ao não ter uma formação acadêmica, a sua arte tende a ser menor. Né? É meio absurda a coisa quando você pensa num aleijadinho lá em Congonhas, olhando aquelas maravilhas criadas por esse mestre, e você, de repente, vai parar e pensar, nossa, ele só teve o primário, então não é uma arte boa. Então, o absurdo chega a esse ponto justamente para poder classificar, já que nós estamos falando de classificação, né? A arte, ela, como tudo, ela também é classificável. Longe de ser uma arte menor, eu vejo o artista de arte popular brasileira um herói, né? Ele normalmente é pessoa de poucas rendas, é pessoa de pouca instrução, mas ele tem assim o dom e ele utiliza esse dom. Eu conheci artistas, Bia, que não tinham absolutamente nada, mas que tinham um tesouro no quintal. Então, e esse tesouro se traduzia em arte, arte pura. Arte que você olha e você diz, meu Deus, onde esse homem estava quando criou isso? Né? Então, é o toque de anjo, é o toque de gênio. Então, para mim, é alguém que eu não só respeito pela própria arte, mas pelo ser lutador, corajoso, né, que essa terra produz. Essa terra de tantas injustiças sociais, essa terra ela é pródiga nesse tipo de elemento de gênio existente. Então, eu reputo realmente como alguém a ser respeitado, e, antes de mais nada, a ser pesquisado, a ser valorizado, né? E, por sorte, muitas áreas desse país já estão valorizando. Isso não é de agora, é um movimento que veio lento, mas vai se sedimentando, vai se fortificando com o tempo. Né? E mais do Nordeste ou interior de Minas, né? A gente, quando fala em arte popular brasileira, a gente vai direto para essas regiões, né? E não ouve-se falar tanto de artista popular do Sul, do Sudeste. Essa questão de nós termos uma facilidade muito grande de relacionar o que é arte popular com arte que vem do Norte e Nordeste, a gente poderia explicar pela diversidade cultural, que existe muita naquela região. A gente poderia explicar pelo fato do Sul e Sudeste ter absorvido bem essas obras. E a gente poderia explicar pelo fato do Norte e Nordeste ser uma região onde, infelizmente, a seca é constante.
E assim, na medida em que a seca existe, a fome existe. E o homem da terra, ele precisa buscar a subsistência de alguma maneira. Esses artesãos que começaram como artesãos de potes, potices, cuias, enfim, utensílios domésticos que eles utilizavam para si e para venda, principalmente no mercado de Caruaru, que eu conheci bem, eles, na medida em que começaram a perceber, a partir de mestre Vitalino, que existia a possibilidade de retratar com o barro o cotidiano e que isso chamava a atenção de turistas, eles passaram então a se dedicar. E tem aquela máxima, quanto mais você se dedica e quanto mais você faz, mais você aperfeiçoa a sua técnica, né? E esses antigos artesãos passaram a ser chamados artistas do barro. Então, eu acredito que é um pouco de cada coisa que você acaba tendo como resposta, né? O fato da gente relacionar diretamente a arte popular com a arte feita no Nordeste. Uhum. Agora, eu te falo uma coisa, Bia. Pelas minhas andanças por esse país afora, não raro eu vi obras de arte, assim, com letras maiúsculas, de qualidade e beleza, assim, incontestáveis. Fala um pouquinho do seu contato pessoal do seu primeiro contato pessoal com a arte popular brasileira. Ela, na verdade, se deu quando eu me casei. Raul e eu recebemos um presente, um pallet, das mãos de Aires de Souza Leite, de Recife, querido Aires. Ele nos enviou um presente. Esse pallet continha um pouco de tudo da arte que se fazia em Caruaru. E foi um encantamento. Um ano depois, Raul e eu estávamos em Caruaru, visitando aquela cidade. E a partir dali, então, nós queríamos saber um pouco mais a respeito de uma única área que tinha bonequinhos, eles chamavam de bonequinhos, de barro para venda. E nos indicaram o Alto do Moura. Ali nós encontramos uma comunidade de oleiros que trabalhavam o barro, fazendo exatamente aquilo que nós tínhamos visto ali na feira de Caruaru, e outros que trabalhavam não só no torno, mas também a manipulação do barro, dando formas, né? Dando formas a quê? Aquelas figuras que era do cotidiano deles. E eu me lembro que nós escutamos ali pela primeira vez o nome de Vitalino. E para nós era assim, um misto de encantamento e de curiosidade e de querer saber mais. E ali soubemos um pouco da história desse grande mestre que foi Vitalino. E pelas mãos dele, Bia, muitos outros, uma comunidade inteira, eu diria, de artistas floresceram. E foi pelas mãos dele e pela capacidade do ser generoso que ele era, de transferir esse conhecimento a quem quer que chegasse e manifestasse desejo de aprender. Uhum. Então, ali foi o nosso primeiro contato. Você conheceu também Zé do Carmo, né? Zé do Carmo, uma figura querida. No passado. Sim, foi em 2011 que nós o conhecemos e ele veio falecer agora em 2019. E o Zé do Carmo, para mim, era uma dívida que eu tinha. Zé do Carmo, ele está também em Pernambuco, estava em Pernambuco, na cidade de Goiânia, uma cidade histórica, muito bonita, muito bem cuidada, pequena, mas realmente linda. E nós estivemos ali com ele, tivemos a felicidade de conhecer a casa ateliê dele. E através dele veio assim uma série de histórias que algumas já conhecíamos. A mais interessante, que eu acredito, né? Eu reputo como sendo a mais interessante, porque foi uma mescla da história própria dele, do artista, né? Com a história da vinda de um papa aqui para o Brasil. Que, digamos, não é todo dia que acontece, né? Ele já era um artista muito respeitado,
quando o Papa João Paulo II esteve no Brasil em 1980, acabou de fazer 40 anos da vinda dele, e Dom Helder Câmara o chamou, né, o bispo de Olinda e Recife, o chamou, pedindo então que ele fizesse uma obra de arte, preferencialmente sacra, né, para presentear o Papa. E o Zé do Carmo, ele tinha uma característica muito própria. Ele seguia seu instinto. Ele seguia aquilo que mandava seu coração, como dizia ele. Ele, muito jovem, muito criança ainda, 7 anos de idade, ele já seguia sua mãe Joana na confecção de pequenos bichinhos que eles iam vender na feira aos finais de semana. E a mãe, muito religiosa, gostava que ele reproduzisse no barro os anjos que se via na igreja local, numa das tantas igrejas locais. E, ele reproduzia. E um belo dia ele achou de colocar um rosto não muito europeu, não muito querubim. Ele achou de colocar um rosto conhecido dele. Ele colocou na obra um rosto de um sapateiro. Eu acredito que era sapateiro, posso estar enganada, mas acredito que tenha sido isso. Conhecido, era alguém conhecido, era alguém da realidade dele, era alguém que não vinha de longe de algo desconhecido. E a mãe ficou furiosa com ele, de jeito nenhum. Isso é algo que não se pode apresentar. Ok. A mãe veio a falecer e foi então quando o Zé do Carmo começou efetivamente dar livre acesso às emoções dele, traduzidas na obra dele. E desse viver, né, a história local, ele não podia deixar de jogar no barro uma das figuras mais emblemáticas do Nordeste brasileiro, que foi Lampião e Maria Bonita. E tudo isso para dizer que o anjo, de quase 1 metro de altura, que ele leva para que fosse presenteada ao Papa João Paulo II, se transformou num anjo cangaceiro, com direito, né, a cruz de balas no peito, a facão, a óculos e chapéu de couro de Lampião e a todo o contorno fisionômico de Lampião. Bom, eu não preciso dizer que Dom Helder saiu correndo com ele dali e disse que jamais presentearia uma obra profana ao Papa. E essa obra estava lá no ateliê dele quando nós estivemos lá. E eu fiquei encantada de ver de perto um pedaço de história, né? Uma história assim muito bem contada, porque recheada de diferenças, né? De pontos de vista completamente diferentes, né? O que ele fazia enquanto artista era colocar a visão dele e, assim, transformada justamente, né? Uma visão daquilo que ele viveu, das histórias que ele ouviu, nas mãos de alguém importante. Uhum. O que aconteceria com esse alguém importante ao olhar aquele anjo do cangaço? Passaria a conhecer uma história real do local. Essa era a intenção dele. Essa é a nossa história, é isso que ele queria dizer, né? E, bom, estava ali o anjo do cangaço e ele, muito orgulhoso, disse: não me importo, eu sei o que eu sou. E essa peça vai ficar para o Museu Zé do Carmo quando um dia eu já não estiver aqui. Então, é das histórias deliciosas que eu pude viver junto com esse mestre. Uhum. Bom, e sobre artistas de outras regiões, o que você pode mencionar? Ai, Bia, tanta coisa. Olha só, vamos lá para o Acre? Chegando lá no Acre, você vai conhecer, o nome é meio complicadinho, é Gesileu Salvatore. E Salvatore porque ele é
um fissurado pela figura do Salvador Dalí, grande respeitador da obra de Salvador Dalí. Gésileu, ele utiliza raízes secas, ele utiliza casca de bicho morto, ele utiliza sementes, assim, até vértebras de cobras ele já utilizou na obra dele. E ele é muito claro, é o material que vai me dizer o que ele quer ser. Né? No Rio Grande do Sul, em São Miguel das Missões, a obra de José Herter, por justamente viver na rota das missões, ele começou a esculpir santaria. E por estar ali convivendo muito próximo a indígenas, o pessoal costuma dizer que as Nossas Senhoras dele têm cara guarani. E é verdade, as santas realmente têm cara guarani. Quando você pega a obra de Jaime Brás Macedo, você vai perceber um trabalho mais voltado para aquilo que a madeira diz para ele. Né? A madeira é a matéria-prima principal da obra dele. E ele é da Paraíba. O Antônio Poteiro já tem uma história um pouco mais rica. O Antônio Poteiro, como o nome diz, ele fazia potes de barro. Mas não eram potes comuns, não. Eram potes com relevos, onde ele colocava ali aquilo também que era do cotidiano dele. Ele colocava elementos botânicos, ele colocava peixes, ele esculpia isso nos potes dele. E um belo dia, Ciron Franco, um artista de Brasília, esteve numa feira onde ele expunha as peças dele, comprou uma peça e disse a ele: "Você é um pintor." E presenteou telas e tintas para ele. E a partir daí, o Antônio Poteiro ficou conhecido mais como pintor do que como poteiro. Eu vou chegar lá no Piauí. O João Borges, nós tivemos uma única peça dele. E eu, de fato, Bia, eu quase choro quando vendo essa peça. Porque era uma peça que me comovia até as entranhas. São pessoas, são figuras humanas com as quais você consegue conversar e, de repente, fica até com medo de escutar uma resposta vindo dali. De tal forma é realista. E, de novo, aquelas figuras humanas locais. São peças, obras maravilhosas. Então, como você vê, Bia, são muitos nomes. E você vê, em cada canto desse país, você vai fazer contato, você vai encontrar uma manifestação artística que, de novo, vai te surpreender. Que, de novo, você vai falar, nossa, é um barro que eu nunca vi. E olha que eu já vi muitos. Entendeu? Então, esse país, ele é uma dádiva nesse aspecto. É uma dádiva. A diversidade cultural que nós temos é um presente. Conta pra gente um pouquinho do que você tem no acervo da LENAC. Você sabe que na apresentação eu fechei o vídeo em frente a uma obra de José do Carmo. Né? É uma talha de madeira, ele talhou, na verdade, o suporte da obra dele. Então, é toda uma peça de madeira onde ele talhou a moldura e o centro é uma pintura, uma técnica mista dele. E nós temos justamente essa obra que é muito querida. Temos também uma outra obra dele que é A Mãe Preta, que é outra história do Zé do Carmo. Quando eu elogiei A Mãe Preta, né, dele, eu contei uma história de uma obra que veio da Alemanha. Foi comprada na Alemanha, em Berlim, do espólio de um colecionador que rodava o mundo buscando obras de arte. E esse colecionador enxergou na obra do Zé do Carmo algo digno de fazer parte de sua coleção. Ele faleceu e a família colocou à venda. Essa obra veio para o Brasil e, a partir dela, então, veio toda uma outra história que mais adiante a gente fala. Mas eu comentei isso com o Zé do Carmo e ele disse: eu sei que a minha obra agrada mais ao gringo do que ao brasileiro.
Doeu ouvir aquilo. Mas, por muito tempo, isso foi uma verdade, né? Nós temos mais aqui do sul do Brasil o Ivan Brasil, que é o Ivan dos Pescadores, e ele ama fazer essa obra, essa temática, né? Ele trabalha assim, como poucos, essa temática. Temos também o Luiz Antônio, de Alto do Moura. Temos obras também de João Antônio de Souza. Enfim, nós temos um acervo interessante de arte popular brasileira. E logo mais, todas essas obras estarão disponíveis no site da LENAC. Bom, a gente convida todo mundo a curtir o vídeo, se você curtiu, curte o vídeo, compartilha com quem também gosta de arte brasileira. E reitero o convite que a Rô fez lá no comecinho, no início, na introdução do vídeo, para que você faça seu comentário, divulgue artistas populares da sua região, né? A gente vai ficar muito feliz de receber a contribuição de vocês. Não é isso, Rô? Com certeza. Então tá bom. Um beijo grande para todo mundo. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.